graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus irmãos amados. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E o texto da nossa mensagem nesta noite está nos versos 3 a 8. Colossenses capítulo 1, versículos de 3 a 8. É sempre um motivo de alegria, como orou nossa irmã Rose. Nós confirmamos a sua oração diante do Senhor. De fato, não há nada melhor do que estar na casa do nosso Deus, na companhia dos irmãos, podendo adorar e bendizer o nome do Senhor, como nós já fizemos até aqui, e agora, de maneira especial, prepararmos a nossa mente, o nosso coração. Então, aquiete aí a sua alma, aquiete o seu coração, para receber a instrução da palavra do Senhor nesta noite. Apesar do pregador ser falho como vocês, mas a palavra do Senhor é fiel, e nós confiamos na sua misericórdia e na sua bondade para conosco, que Ele fale ao seu coração nesta noite através da porção dessa palavra, da exposição desse sermão. Amém. Acompanhe a leitura, meus queridos, que nos diz assim da Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo, escrevendo a esses cristãos na cidade de Colossos, diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Amém. Qual é a igreja certa neste mundo? Qual é a igreja verdadeira neste mundo? Aqui. Qual é a igreja que eu deva congregar, onde eu tenha tranquilidade e segurança ao confiar que essa igreja está me aproximando e me unindo a mim e a minha família cada vez mais ao Senhor Jesus, ao próprio Deus? Como eu posso saber, identificar a igreja verdadeira de Cristo na terra? Eu quero refletir com vocês sobre esse tema. Eu quero refletir com os irmãos e dizer para vocês que a igreja de Cristo é a igreja que vive apoiada em 3 fundamentos bíblicos que eu quero compartilhar com vocês, cada um desses 3 fundamentos aqui. A igreja de Cristo, ela está apoiada, ela está fundamentada em 3 fundamentos bíblicos, e que traz a nós a segurança, a certeza, a alegria de que nós estamos na igreja certa. Nós estamos na igreja verdadeira. Nós estamos na igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Observe que o apóstolo Paulo, ao escrever para esses cristãos que foram convertidos depois que ouviram o Evangelho foi pregado na cidade de Colossos, ou na vila, uma cidade pequena de Colossos, e alguns deles ouviram e entregaram a sua vida para Jesus, aceitaram o Evangelho que foi pregado a eles ali. E depois de algum tempo, o apóstolo Paulo escreve para este grupo de cristãos, para esta igreja, lá na cidade de Colossos, e ele, ao escrever para esta igreja,
ele destaca essas 3 virtudes da igreja de Cristo na terra. E eu já adianto para vocês, essas 3 virtudes se resumem em 3 palavras, 2 pequenininhas e uma um pouco maior. Quais são essas 3 virtudes ou esses 3 fundamentos, pastor? Fé, esperança e amor. Ou, seguindo a ordem do texto, fé, amor e esperança. Mas é curioso, e veja como isso nos dá a tranquilidade para dizer para os irmãos que esses são 3 fundamentos da igreja de Cristo, porque o apóstolo Paulo não usa esses fundamentos apenas ao escrever ou ao tratar com a igreja de Colossos. Ele também usa esses 3 fundamentos para tratar com os irmãos da igreja de Tessalonicenses. Por exemplo, no capítulo 1, versos 2 e 3, Paulo usa os mesmos 3 argumentos ao dizer para esses cristãos: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Estou lendo o texto de 1 Tessalonicenses, você não precisa abrir, só acompanha aqui. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Primeiro fundamento aí, aos Tessalonicenses, cristãos de Tessalônica. Da abnegação do vosso amor, segundo fundamento. E da firmeza da vossa esperança, terceiro fundamento. Então, o que eu estou dizendo para você? Que esses 3 fundamentos, eles caracterizam a igreja de Cristo. Não só a igreja que está em Colossos, mas também a igreja que está em Tessalônica. Mas é curioso que você vai para uma outra carta que não foi Paulo que escreveu, a carta aos Hebreus. E o autor na carta aos Hebreus, ele também se refere a esses 3 fundamentos, ao dizer: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança. Sem vacilar, pois quem fez a esperança, a promessa, é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, veja, quando eu digo para você que esses são 3 fundamentos da igreja de Cristo na terra, Paulo está trazendo para nós também esse ensinamento, não só para a igreja de Colossos, não só para a igreja de Tessalônica, não só para os cristãos a quem o autor aos Hebreus escreveu, mas também para os cristãos em São Bernardo do Campo. Para todos aqueles que querem seguir a Jesus Cristo de maneira saudável, sendo alimentados corretamente pela palavra, instruídos e ensinados de acordo com a palavra do Senhor. A igreja de Cristo vive apoiada em 3 fundamentos. Então vamos tratar do primeiro fundamento? O primeiro fundamento é a fé. Então eu digo para os irmãos que a igreja de Cristo é a igreja que vive pela fé. Mas não é fé em qualquer coisa. Não é fé em qualquer um. A igreja de Cristo é a igreja que vive pela fé em Jesus Cristo. E olha que Paulo começa dizendo no versículo 3 de Colossenses capítulo 1. Você pode acompanhar agora aí na sua Bíblia que está aberta. Paulo diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo está alegre, Paulo está radiante, porque ele sabe que aqueles a quem foi evangelizados, ele evangelizou, Epáfras evangelizou e outros também evangelizaram esses irmãos aqui. Paulo está alegre, está contente, porque tem recebido testemunho, tem ouvido relatos da fé desses irmãos. E ele diz que dá graças a Deus. É interessante Paulo dizer isso. Dá graças a Deus. É bom que demos graças a Deus pela fé. É bom que Paulo dê graças a Deus pela fé que esses cristãos têm. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a fé não é nossa. A fé que nós hoje temos, igreja de Cristo reunida aqui também,
Não é uma fé que é produto da nossa mente, que é produto da nossa capacidade humana que nós produzimos. A fé verdadeira não é produzida pelo homem, pela mulher. A fé bíblica, ela procede de Deus. Ela é dom de Deus. Muitas pessoas dizem que têm fé. Muitas pessoas dizem que têm fé em Deus, mas eu afirmo para você que se esta fé não for de fato dom de Deus, é uma falsa fé. Se a fé que dizemos ter não é de fato dom de Deus, não foi dada por Deus, não vem dos céus para nós, como acabamos de cantar o cântico que nós cantamos aqui agora. Se essa fé não é dom de Deus para nós, é uma fé morta. Para nada serve. Na verdade, ela serve para alguma coisa. E uma coisa muito ruim, muito triste. Porque muitos que dizem ter a fé que não provém de Deus, e portanto, se essa fé não é dom de Deus, é uma falsa fé, é uma fé morta. E para que serve a falsa fé? Para que serve a fé morta? Na mente, no coração do ser humano, ela serve para manter o homem e a mulher afastado de Deus. Porque a falsa fé conduz o homem e a mulher não a Cristo Jesus, mas conduz o homem e a mulher à idolatria. É preciso avaliar e sabermos se a fé que temos é a fé verdadeira. É a fé que nos impulsiona, é a fé que nos motiva a dirigirmos à presença do Senhor. É a fé que move o nosso coração e a nossa alma a nos prostrarmos diante do Senhor e a adorá-lo, reconhecendo como o nosso Senhor, o nosso Salvador, meus irmãos. Porque a Bíblia diz, esse ensinamento, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça sois salvos. A salvação é gratuita. Ninguém consegue fazer nada para receber de troca, não é por obras. A Bíblia ensina que Deus, Ele resolve salvar e Ele salva gratuitamente. Mas tem uma coisa, é preciso ter fé para poder ser salvo. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui que pela graça sois salvos por meio da fé, mediante a fé. É preciso ter a fé que é dom de Deus, a fé verdadeira. É preciso fazer essa distinção entre a fé verdadeira e a falsa fé, a fé viva e a fé morta. Porque a fé morta não conduz o homem a Deus, mas a fé viva. E que fé é esta? A Bíblia diz que esta fé, isto não vem de vós. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. É dom de Deus. Não vem de obras suas, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. É por isso, meus queridos, que nós devemos entender que a fé é um dos fundamentos bíblicos da verdadeira igreja. Nós precisamos entender que não apenas a igreja enquanto instituição, enquanto organização, mas necessariamente cada um de vocês que são cristãos, cada um de vocês que dizem ter a fé que é dom de Deus, precisa identificar na vida de vocês esta marca, a verdadeira fé, este verdadeiro fundamento, para que nós possamos viver as nossas vidas pela fé. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, aquele que foi convertido pelo Evangelho, alcançado pela mensagem do Evangelho, ele recebeu o dom da fé. Aquele que foi convencido dos seus pecados e aquele que reconheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador, esse passou a crer em Jesus e a crer na sua palavra por meio da fé verdadeira. E essa fé agora o une a Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. É por isso que nesta carta Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus, eu louvo ao Senhor. No versículo 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo. Agora, essa fé, como eu disse, ela é fruto do Evangelho. Ela não é produto humano, não é da nossa capacidade, mas ela é fruto do Evangelho. Aquele que ouve o Evangelho e aceita o Evangelho recebe esse dom da parte de Deus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que é assim que acontece. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra
de Cristo Jesus. Aí mesmo, nesse texto de Colossenses, no versículo 5 e 6, Paulo, ao falar sobre a esperança, ele diz que eles ouviram o Evangelho, a palavra da verdade do Evangelho chegou até eles foram evangelizados. Sabe quando você prega o Evangelho para alguém? É isso que aconteceu aqui nessa igreja, né? Eles foram evangelizados. E o versículo 5 e 6, na continuação, ele diz assim: como também em todo o mundo está produzindo, esse evangelho está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, entre vocês. Paulo está dizendo para esses cristãos: desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Escuta aqui, você foi alcançado por este evangelho também. A palavra de Deus um dia chegou ao seu coração, chegou à sua alma, e você foi tocado pelo Espírito Santo, e você abraçou esse evangelho. E ao abraçar esse evangelho, você se tornou um convertido. E sabe o que aconteceu? Você passou a viver uma vida totalmente nova. Porque você passou a viver por esta fé. A sua vida agora está fundamentada nesta fé. E portanto, esta fé verdadeira agora te une a Cristo desde o dia da sua conversão. E você vem crescendo nessa fé. E esta fé não é uma fé qualquer, e nem é fé em qualquer coisa ou em qualquer ser. Como cristão verdadeiro, você e eu devemos viver pela fé. Fé em quê, pastor? Já diz o cantor, o poeta. Fé em alguma coisa? Música popular brasileira canta a fé. Mas não é esse tipo de fé. Como cristão convertido que você foi, alcançado pelo Evangelho, você precisa continuar vivendo a sua vida. Viva pela fé. Fé em Jesus Cristo como o teu único Salvador. Você tem vivido assim? Quem é o teu Salvador? Salvo de quê, pastor? Do castigo eterno, do sofrimento eterno. Você e eu merecemos o castigo eterno, porque nós somos desobedientes, porque nós somos pecadores. Mas pela fé você crê que Deus, por meio de Jesus Cristo, que se tornou o teu Salvador, você pela fé tem certeza de que você já não é mais condenado ao castigo eterno, ao sofrimento eterno. Você foi salvo. Fé na palavra dele. Você vive por esta fé, fé na palavra do Senhor. Queridos, a pessoa quando é convertida, a partir do momento da sua conversão, a Bíblia se torna a regra de fé e prática, o livro mais importante para ele, a regra mais importante, maior para a sua vida. Você passa a viver de acordo com o que a Bíblia diz, como você deve viver. Esse é o padrão. Essa é a regra para aquele que tem essa fé. Viva com fé que Deus existe, que Ele que criou todas as coisas. A própria palavra vai dizer nesse sentido também: pela fé nós cremos que o mundo foi criado, diz a palavra do Senhor. Creia, viva pela fé, crendo que Ele não apenas é o Criador, mas Ele é o Redentor. O que é o Redentor? A criação foi feita por Deus, perfeita, o homem pecou. Toda a criação foi manchada pelo pecado, foi corrompida pelo nosso próprio pecado. Mas Deus não se conteve em deixar toda a sua criação destruída ou caminhando para a destruição. Deus quis restaurar. Ele é o Redentor da tua vida, por meio de Jesus Cristo. Fé que Deus é quem enviou o seu Filho para nos salvar. Você de fato considera isso, crer nisso? Um dia no passado, há mais de 2000 anos atrás, veio um homem enviado por Deus, um Deus nascido de mulher. O Filho de Deus encarnou-se. Você crê nisso? Isso é viver pela fé. Você que foi alcançado por este Evangelho, pela mensagem do Evangelho, você é chamado a viver fundamentada a sua vida, a sua mente, o seu coração nessa fé. Fé que a sua vida está sob a direção do Senhor. Você crê nisso? Você tem essa fé? Você crê que tudo que está acontecendo na sua vida é vontade de Deus? Deus está na direção, Deus está no controle. Você não pode então se desesperar quando acontecer algo fora do planejado, quando acontecer algo fora do previsto. Você não pode se desesperar como alguém que não tem fé. Continue firmado nesta fé, nessa confiança em Deus. Crê tendo fé.
de que esse Deus julgará este mundo. Isso é viver pela fé. Estou dando aqui algumas razões, alguns exemplos. Estou dando aqui alguns modos pelos quais você e eu devemos viver. Isso é viver pela fé. Alguns exemplos aqui de como eu e você devemos viver pela fé, porque você faz parte da igreja verdadeira, da igreja de Cristo. E que igreja é essa? Não apenas essa igreja que visivelmente aqui se reúne nessas quatro paredes, mas a igreja invisível de Cristo, a qual você foi chamado a fazer parte. É a igreja que está fundamentada nesse primeiro fundamento da fé. Viva pela fé, você que faz parte da igreja de Cristo. Mas há um segundo fundamento que eu ainda quero compartilhar com você, que eu já adiantei para você. A igreja de Cristo vive apoiada não apenas na fé, mas ela vive apoiada no amor. Ou seja, a igreja verdadeira, a igreja cristã verdadeira, é a igreja que vive na prática do amor fraterno. Ah, sim, é verdade. Deus nos chamou, Deus nos deu vida, Deus nos libertou para que nos amássemos uns aos outros. E Paulo identifica esse amor, esse fundamento na igreja de Colossos também, ao dizer, ainda no versículo 3, quando ele diz que dá graças a Deus pela fé, ele complementa e diz que também dá graças a Deus pelo amor, do amor que tendes para com todos os santos. Veja que o apóstolo Paulo, então, traz esse ensinamento para nós de que o amor é, aqui na nossa ordem, um segundo fundamento para a igreja, ou da igreja de Cristo na terra, a verdadeira igreja que procede do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escreve lá aos Gálatas, ele vai dizer que a fé, aliás, não só aos Gálatas, mas quando você lê a Bíblia, você vai observar o seguinte: fé e amor estão sempre juntos, andam juntos, andam acompanhados. Aliás, essa tríade, né? Fé, amor e esperança, tríade, estão sempre juntos. A fé e o amor não é diferente, anda sempre junto. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: olha como a fé está unida ao amor, uma depende da outra. Ele diz assim, que a fé, ela opera pelo amor. A fé opera pelo amor. Ou seja, você é chamado a amar o seu irmão. E você só ama o seu irmão, a sua irmã, por mais difícil que seja o seu irmão, a sua irmã, mas você se esforça para amá-lo, para amá-la, porque você confia em Deus. Você faz isso pela fé que você tem em Deus. Fé, amor, são dois fundamentos que fazem parte dessa estrutura sobre a qual a igreja de Cristo se fundamenta na terra. E nós precisamos nos atentar para vivermos cada vez mais na prática desse amor. Esse amor, que tipo de amor é esse? Esse amor não é um tipo sentimental universal, um tipo de sentimento universal indefinido. Eu vou amar a todos, paz e amor para todo mundo. É um amor definido, é um amor que tem um alvo. Aliás, Paulo diz aqui no texto, não é? No nosso texto em Colossenses, ele diz, do amor que tendes para com todos os santos. Que santos são esses? Os alcançados pelo Evangelho, os cristãos, os convertidos. O amor que é agora praticado entre aqueles que Deus alcançou com a sua graça em Cristo Jesus e agora vivem na presença do Senhor. Você já se tocou disso? Você já se atentou a isso? Que você foi salvo para amar o seu irmão em Cristo? O seu irmão em Cristo tem o mesmo valor, a mesma importância diante de Deus que você tem também diante de Deus. E qual é o valor? O sangue de Cristo na cruz. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. Qual foi o valor que Cristo pagou pela vida do seu irmão? O mesmo que ele pagou por você. O seu corpo e o seu sangue preso àquela cruz. Esse amor é possível de ser praticado para os que nasceram em Cristo Jesus, para os que têm a vida nova. Esse amor é praticado pelos cristãos e fazem isso com alegria, amando um ao outro com alegria, porque também é um pecador redimido. É alguém por quem Jesus deu a sua própria vida. É o seu irmão, é a sua irmã em Cristo Jesus, que você começa a amá-lo a partir da sua conversão. E com toda a imperfeição que você tem e que seu irmão, a sua irmã tem, você começa a amá-lo
de todo o seu coração e de toda a sua alma também. É por isso que Paulo diz, ao escrever para essa igreja, ele se alegra. Ao vê-los ou a escrever para eles, ele eleva a Deus a sua gratidão. Paulo agradece a Deus porque sabe que esta igreja pratica o amor fraterno. Não é um amor egoísta, não é um amor frio, como vivemos num mundo assim, egoísta. Vocês já perceberam que é assim que é esse mundo? As pessoas não se preocupam umas com as outras. As pessoas não cuidam umas das outras. As pessoas neste mundo não amam umas às outras, porque estão vivendo escravas ao pecado, numa fé morta, numa falsa fé, e se tratam uns aos outros como inimigos, com desprezo. Na maioria das vezes, quando há necessidade de praticar o amor, se pratica o ódio, a ira, o ciúme, a discórdia, o desprezo. Mas você foi libertada para mostrar ao mundo que é possível amar alguém tão ruim quanto você, amar alguém tão pecador quanto você, através de Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, aquele que tem a nova vida, aquele que teve o dom da fé, que tem a fé, que vem de Deus, ele tem a capacidade de amar o seu irmão também em Cristo Jesus. Essa semana uma cena me marcou o meu coração. Lá na região onde nós moramos, ali no centro de São Paulo, para quem não sabe, vocês sabem que ali é um local de muitos moradores de rua, dependentes químicos. E ao me dirigir de casa para o supermercado, eu me deparei com um ser humano, o corpo de um ser humano. Eu passei e fiquei olhando aquela cena. Aquela imagem difícil de ver. Um ser humano largado ali, morto, sem o mínimo de cuidado. Tinha alguns policiais, que é dever da polícia preservar o local e o próprio corpo por força da lei. Mas aquilo me cortou o coração, me marcou o coração. E eu fui para o supermercado e voltei e ainda estava lá. Voltei para casa, fui fazer os afazeres, os estudos. Isso já um pouco mais tarde. Voltei novamente, até com o Pedro. E horas depois, o corpo ainda estava lá. Sei que tem o protocolo que quando acontece uma situação dessa na rua, demora-se mais ainda, não é? Mas, meus irmãos, a realidade deste mundo é diferente da realidade da igreja de Cristo Jesus. E Cristo nos libertou daquela situação, da situação deste mundo, para vivermos agora num contexto de amor fraterno, cuidando uns dos outros em Cristo Jesus. O amor que esses cristãos aqui de Colossos têm uns pelos outros, nessa perspectiva aqui do autor, não é um amor carnal, não é um amor fruto de uma natureza pecaminosa, mas é o amor que é fruto do agir, obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. É por isso que você é capacitado, não duvide disso, de amar o seu irmão. Pensa aí naquele irmão que você acha que é mais difícil de amar. Não pensa muito não, para você não pecar. Tá bom? Mas pensa aí. Até esse irmão, essa irmã, você tem a capacidade em Cristo Jesus de amar esse irmão com o amor de Deus, o amor cristão, o amor fraterno. Por quê? Porque este amor não é seu, não é produto seu, não é capacidade sua, é capacidade que vem do alto, é fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Mas o fruto do Espírito é amor. Escuta aqui, você é templo do Espírito Santo.
Então, se o Espírito Santo habita em você, não me diga que você não é capaz de amar aquele irmão, aquela irmã, que é muito difícil, pastor. O que nós precisamos é crescer neste amor. O que nós precisamos é crescer em Cristo Jesus. E como cristão, então, você e eu, que temos o Espírito Santo, então nós devemos amar, sim, uns aos outros cada vez mais. Irmãos, nós não podemos admitir que a igreja de Cristo viva dividida. Nós não podemos admitir que na igreja de Cristo existem irmãos e irmãs que não se olham na cara um do outro, que passam um pelo outro, não dão bom dia, não dão boa tarde, porque são inimigos. Não é possível isso na igreja de Cristo. Por quê, pastor? Porque você é templo do Espírito Santo e a Bíblia está dizendo que o amor é obra, é fruto do Espírito Santo de Deus. E tem mais. Por que você deve amar o seu irmão? Porque é mandamento do Senhor. Aliás, queridos, este é um dos grandes mandamentos de Deus para a sua igreja. Para o cristão verdadeiro, o cristão convertido. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Veja só o que vai dizer a palavra de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ao contrário também é verdade, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pastor, eu sou crente, sou convertido, tenho o Espírito Santo, mas eu odeio aquele irmão. Eu odeio aquele presbítero. Eu não vou na igreja no dia que ele prega. Já viu isso? Não vou na igreja no dia que o pastor prega. Aí é ruim, né? Porque o pastor está pregando todo domingo, então você não vai na igreja todo domingo. Vai ficar difícil. É inadmissível você, crente, odiar o seu irmão. Você já foi libertado disso se você tem o Espírito Santo. É mandamento do Senhor. Por isso, ame o seu irmão. Novo mandamento vos dou. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olhe para o amor de Cristo sobre a tua vida. Existe alguém pior do que você? Ah, pastor, existe. Para Deus, não. Todos nós somos iguais. E Ele te ama profunda e eternamente. Como cristão convertido, como discípulo de Cristo, você é fruto desse amor. Você deve amar o seu irmão e você deve ter prazer em amar o seu irmão. Não deve ser um amor forçado. O pastor está mandando eu amar. Não vai por aí, porque você vai piorar a situação. Não sou eu que estou mandando, é a palavra de Deus que manda. E você deve fazer isso com prazer, com alegria. O que nos diz o Salmo 133? O Salmo 133, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ó, como é horrível viverem desunidos os cristãos. O conselho da igreja precisa estar unido. Presbítero, pastor. A junta diaconal precisa estar unida. A presidente da SAF com as demais diretorias da diretoria precisa estar unida. A igreja precisa viver em união, amando uns aos outros. E precisa fazer isso com alegria, com prazer. O salmista vai dizer em outro salmo, eu gosto desse salmo, presta atenção aqui, ó. Ele vai dizer assim, quanto aos santos que há na terra. Quem são os santos que há na terra? São vocês, somos nós, os cristãos. O salmista diz assim, Deus amado, meu Pai, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis. Olha que lindo. São notáveis. Os crentes são luz e sal do mundo. Sal da terra e luz do mundo, certo? E o que o salmista vai dizer? Vai dizer assim, nos quais tenho todo o meu prazer. Então não vem dizer que você não ama o seu irmão, que você odeia a sua irmã, porque isto é pecado e Deus não admite. Ah, e tem mais uma coisa. Se você ama, você perdoa. Óbvio, porque o perdão é fruto do amor. Então, aliás, é mandamento do Senhor também para nós. Aliás, o perdão é colocado como uma condição para você receber o perdão do Pai, o perdão divino. Não é assim que a gente ora na oração do Pai Nosso? E aí o próprio Jesus ensina, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Tá bom para você? Já falei bastante desse segundo fundamento. Qual é o segundo fundamento? O amor. A igreja de Cristo, o cristão verdadeiro, ele vive não só pela fé, mas ele vive também na prática do amor fraterno. Então a igreja de Cristo na terra tem esses três fundamentos.
E qual é o terceiro fundamento então, pastor? O terceiro fundamento da Igreja de Cristo é porque ela vive na esperança. Ah, que coisa linda, meus irmãos. O cristão precisa viver na nova esperança. Na esperança que foi gerada pelo Evangelho. Essa esperança é produto do Evangelho, é resultado do Evangelho. Aí no nosso texto, voltando lá para Colossenses, ainda o verso 5 e 6, Paulo fala isso claramente. Por causa da esperança, é o terceiro fundamento, esperança. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Aquele que ouve o Evangelho, aquele que crê no Evangelho, ele tem uma nova esperança. A esperança da glória, a esperança que está firmada em Cristo Jesus. Então, Paulo chega finalmente aqui, irmãos, a esse terceiro fundamento. Ele acrescenta então a esperança, a fé e ao amor. E aí nós temos a tríade formada aqui então, os três pilares sobre os quais a Igreja de Cristo na terra está fundamentada. Aliás, esses três pilares, esses três fundamentos, nós encontramos na pessoa do próprio Jesus Cristo. Quando Jesus se relaciona, ele está lá com a família amada, né? A família de Maria, de Marta, de Lázaro. Nesse texto, João, que escreve o Evangelho, ele vai dizer, ora, Jesus amava, olha o primeiro fundamento. Nós podemos espelhar em Jesus. Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Lembra que nessa ocasião Lázaro está morto, mas Jesus traz o segundo fundamento. Jesus diz, essa enfermidade não é para a morte, a esperança da ressurreição, que é a esperança que há no seu coração e no meu também. Nós não vamos ficar retidos na morte, nós seremos ressuscitados no último dia. E o terceiro fundamento, no exemplo de Jesus, nós temos quando Jesus faz essa pergunta para Marta, crês nisto? Terceiro fundamento aqui, a fé. Olhando para Jesus, nós encontramos este fundamento, este ensinamento. Portanto, meus queridos, a esperança como terceiro fundamento, ela é fruto dessa nova vida que você tem com Cristo. Ela é fruto da conversão em Cristo Jesus, na vida daquele que já vive pela fé e já vive pelo amor. Você, se tem a fé, se tem o amor, você também tem a esperança. Se ela está empoeirada, você precisa tirar a poeira. Se ela não está sendo regada, você precisa regar, você precisa alimentar, você precisa fortalecer essa esperança, que é uma virtude fundamental na vida de todo cristão, de todo aquele que entregou a sua vida para Jesus Cristo por meio do Evangelho. Mas, queridos irmãos, o que é essa esperança? A esperança do crente vai além desta vida aqui. Quem não tem fé, quem não tem amor e que não tem essa esperança, vive como se a sua vida se resumisse a esta realidade, a esta vida temporal. A vida e a esperança termina no túmulo, com a morte. Mas para o servo de Deus, para a serva de Deus, a sua esperança vai além desta realidade temporal. O que ele espera? O que a Igreja de Cristo espera, o que os cristãos esperam, nós esperamos pela glória do novo céu e da nova terra em Cristo Jesus. Aleluia! É isso que você tem esperado? Não, pastor, eu espero ser sorteado e receber o prêmio da Mega Sena. Misericórdia, Senhor, queima esse pensamento, esse desejo. O cristão espera a glória do novo céu, da nova terra. O cristão espera a glória em Cristo Jesus no último dia, que ele virá nas alturas revestido de poder, glória, majestade, cercado de miríades de anjos. Louvado seja o nosso Deus. Esse é o alvo da nossa esperança. A nossa esperança é algo muito maior. Nós esperamos algo eterno, que tem valor eterno, que tem valor glorioso. O crente em Cristo Jesus, ele tem essa esperança, sabe por quê? Porque ele confia nas promessas de Jesus. Porque Jesus é quem promete isso. Jesus é quem promete a vida eterna. Ele é quem promete
o novo céu, a nova terra. Ele é quem promete a nossa ressurreição. Ele é quem promete que não ficaremos no túmulo, que o nosso corpo será tirado do túmulo e que teremos a vida novamente após a morte e uma vida perfeita, uma vida plena. O que mais você quer além dessas coisas? Que esperança há maior do que colocar a esperança na glória de Deus manifestada em toda essa realidade? Por isso você e eu devemos ser motivados e desafiados a alimentar esta esperança. No que você tem colocado a sua mente, o seu pensamento? No que você tem gastado tempo refletindo, alimentando o seu coração, alimentando o desejo no seu coração? Você tem alimentado essa esperança? Você tem parado e refletido realmente na glória de Deus? A palavra de Deus nos diz que nós devemos alimentar e fortalecer cada vez mais essa esperança da glória do Senhor. Há um teólogo chamado Hendricks, que eu gosto sempre de citar ele aqui para os irmãos, ele vai dizer o seguinte: então, como a esperança da glória, que é a sua esperança, a minha esperança, glória essa que você e eu nós já recebemos em parte. Já recebemos a primeira parcela dessa esperança. Você não tem certeza da sua salvação? Você não tem já essa convicção? Tem ou não tem? Amém ou misericórdia? Aleluia! Né? Você já tem uma parcela dessa glória. Você não vive mais com medo da morte. Você não vive mais com medo da condenação por causa dos seus pecados. Quer ver outra coisa? Você já tem a parcela dessa glória, porque você em Cristo Jesus já recebeu o perdão dos seus pecados. Você já foi perdoado dos seus pecados, e quando você peca, você pede perdão, o que você tem? De novo o perdão de Deus. Isso é glória que Deus já tem nos dado e nós já desfrutamos disso. Mas, queridos, a nossa esperança está aguardando a plenitude dessa glória do Senhor. Por isso nós devemos fortalecer a nossa mente, o nosso coração nessa esperança, colocar a nossa mente, o nosso coração nessa esperança, com base nas promessas que vêm do Senhor através da sua palavra, cada vez mais nos fortalecendo no Senhor. A esperança da volta de Jesus Cristo. O crente maduro, o crente fiel, o crente verdadeiro, ele almeja pela volta de Jesus Cristo. O crente maduro, ele olha para a realidade desse mundo e ele não tem prazer na realidade deste mundo. Ou tem? Porque esse mundo está mergulhado na corrupção. Para todo lado que você olha, você vê destruição, você vê corrupção. Se é uma fruta deliciosa, gostosa, se você não come a tempo, ela será destruída, apodrecida, corrompida. O nosso corpo, se não cuidarmos facilmente e rapidamente, ele será corrompido, destruído. Para todo lugar que você olha, há corrupção e, portanto, essa realidade está destinada à destruição. Não temos, o nosso prazer não está nesse mundo aqui. Mas nós confiamos na promessa do Senhor de um novo mundo. E nós aguardamos que Ele volte e faça com que tomemos posse dessa realidade. Nós aguardamos a volta de Jesus para sermos libertos da nossa tentação, das nossas fraquezas, para vivermos uma vida perfeita com o Senhor, na presença do Senhor nosso Deus. E o que nós podemos fazer para que Jesus volte logo, como que antecipando a volta do Senhor? A pregação do Evangelho. A Bíblia diz que enquanto o Evangelho não for pregado no mundo inteiro, Jesus não vai voltar. Então, como cristão, eu preciso me preocupar com a pregação do Evangelho. E Paulo já falava sobre isso quando ele escreve essa carta aos Colossenses. Paulo, quando ele diz que o Evangelho está produzindo e crescendo, tal como acontece entre vós, cristãos de Colossos. O Evangelho vem desde o início avançando, crescendo, tomando o mundo, avançando pelo mundo. O Evangelho sai de Jerusalém, vai pela Judéia, vai para Samaria, vai para Antioquia, vai para Chipre, Galácia, Macedônia, até chegar aqui em São Bernardo do Campo. O Evangelho vem e vem arrebentando, ou seja, transformando radicalmente
vida de pecadores, libertando do pecado. E Paulo sabe que o caminho é a evangelização. E ele conta aqui no texto com o seu companheiro, que ele chama de cooperador na pregação do evangelho, este que ele chama de Epáfras. Epáfras provavelmente foi alguém que ouviu a pregação de Paulo e ele aceitou o evangelho, e agora Paulo o envia de volta lá para a cidade de Colossos, para que ele evangelize e alimente com o evangelho aqueles que receberam o evangelho, para que eles sejam fortalecidos nesta esperança que nasceu no coração deles por fruto do evangelho que alcançou a vida desses novos convertidos. Meus irmãos, a esperança é resultado do agir do Espírito Santo por meio da pregação do evangelho. A esperança da vida eterna, a esperança do novo céu, da nova terra, da volta de Jesus Cristo, a nova esperança, é também fruto do Espírito Santo, mas ele vem por meio da pregação do Evangelho, que convence o pecador a ter essa certeza, a ter essa esperança, a confiar na volta de Jesus Cristo como seu Senhor, o seu Salvador. A Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo, também está apoiada sobre esse terceiro fundamento bíblico, além da fé, do amor, o fundamento da esperança. E como cristãos, nós somos chamados a viver na prática dessa esperança. A nossa esperança não está aqui no nosso trabalho, na nossa faculdade, na saúde que nós temos. A nossa esperança precisa ir além dessa realidade que nós vivemos aqui. Portanto, queridos, eu concluo esse sermão dizendo para vocês exatamente isso. Como um verdadeiro cristão que faz parte da Igreja de Cristo, você deve viver pela fé, amando o seu irmão, a sua irmã, todos os dias, e tendo alegria e prazer nisso, e com a esperança que é fruto do Espírito Santo na sua vida também. Que o Senhor Jesus nos fortaleça e nos ajude a crescer. Nós precisamos crescer no amor, na fé, na esperança. Para isso, nós precisamos pedir ao Senhor: aumenta a minha fé. Aumenta o meu amor pelos meus irmãos. Aumenta a minha esperança. Me ajude, Senhor, a pensar mais na volta de Jesus, a pensar mais no novo céu, na nova terra, a pensar mais numa vida santa, perfeita, e a buscar isso no Senhor. Ajuda a crescer, que eu possa crescer cada vez mais na fé, no amor e na esperança, que são os três fundamentos bíblicos da verdadeira Igreja de Cristo e do verdadeiro cristão nesta vida. Amém.